A questão número 9 da nossa lista está dizendo o seguinte: os dados históricos de uma companhia aérea mostram que 5% das pessoas que reservam o voo não aparecem. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a probabilidade de uma pessoa, ao reservar o voo, não aparecer, você vai me responder que é 5%. Então, a gente pode anotar isso. Falar que 5% seria a probabilidade da pessoa não aparecer quando ela faz uma reserva. É óbvio que se 5% é a probabilidade dela não aparecer, 95% seria a probabilidade dessa pessoa aparecer na hora que ela faz a sua reserva. Continuando a leitura da questão. Ele diz o seguinte: se 42 pessoas fizerem uma reserva para um voo com 40 assentos em um avião pequeno, qual a probabilidade de haver um assento disponível para cada passageiro que aparecer? Então, como resolver isso? Primeiro, quantas pessoas fizeram a reserva? Então, temos 42 pessoas que fizeram a reserva. Aí, quantos assentos tem esse avião? Esse avião, ele tem exatamente 40 assentos. Qual a pergunta que a questão fez? A questão está perguntando qual é a probabilidade de haver um assento disponível para cada passageiro que aparecer. Então, pensa comigo. Para ter um assento disponível para cada passageiro que aparecer, basta que a quantidade de passageiros que apareça seja menor ou igual à quantidade de assentos disponíveis. Então, para calcular a probabilidade pedida na questão, é muito importante que você identifique quem é a nossa variável estatística. A nossa variável estatística x é exatamente x, onde esse x representa o número de passageiros, que aparece. Tá aí. Para que todo mundo viaje devidamente sentado, basta que essa quantidade de passageiros que aparece, ela tem que ser menor ou igual à quantidade de assentos disponíveis, que são 40. A questão quer saber qual é a probabilidade disso aí ocorrer. Então, a partir do momento que eu identifiquei minha variável estatística, que é o número de passageiros que aparece, é muito importante que eu identifique qual é a probabilidade de sucesso. Ou seja, qual é a probabilidade que está associada ao que a questão pede. A questão está pedindo a probabilidade do número de passageiros que aparece ser menor ou igual a 40. Então, você tem 5%. 5% refere-se aos passageiros que não aparecem. Então, qual das duas probabilidades refere-se aos passageiros que aparecem? 95. 95 aparece. Então, esses 5% seria exatamente a probabilidade de ocorrer o fracasso, que eu represento por 1 menos P. Professor, como é que eu vou calcular essa probabilidade de aparecer 40 ou menos passageiros? Você vai calcular a probabilidade de aparecer 40, ou 39, ou 38, até chegar em que quantidade? 0. Aí você me diz, como é que eu faço isso? Eu digo, simples. Você vai pegar o somatório da probabilidade de aparecer no máximo 40 passageiros. Imagine, quantas pessoas fizeram a reserva? 42. Então, vou colocar o seguinte aqui, 42. Dessas 42 pessoas que fizeram a reserva, eu vou ter que escolher as X pessoas que aparecem para viajar. Sendo que esse X tem que ser menor ou igual a 40. Então, eu vou fazer esse somatório do X de 0 até chegar a 40. Professor, não posso fazer até chegar a 42? Eu digo não, porque a questão que é que a gente calcula é a probabilidade de todo mundo viajar sentado. Então, para todo mundo viajar sentado, a maior quantidade de pessoas que pode aparecer tem que ser igual à quantidade de assentos disponíveis no avião. Aqui eu vou multiplicar pela probabilidade do sucesso. Qual é o sucesso? Seria o passageiro aparecer, que é 0,95. Eu quero que esse sucesso repita quantas vezes? X vezes, onde eu já sei que esse X vai variar de 0 a 40.
Se não ocorrer o sucesso, vai ocorrer o fracasso. O que é o fracasso? É o passageiro não aparecer. Se a probabilidade de aparecer é 95%, de não aparecer é 5%. Se aparecer, vai se repetir X vezes, o não aparecer vai se repetir as demais vezes. Quem são as demais vezes? 42, que é o total de pessoas que fizeram a reserva, menos as pessoas que apareceram, ok? Então é exatamente isso que eu devo calcular. Para calcular isso, eu posso usar a nossa calculadora, a gente pode usar o somatório, ou então podemos utilizar a nossa distribuição binomial. Então você vai acessar a nossa calculadora, vai acessar essa parte de distribuição que aqui está, e aqui vai aparecer a binomial, a normal, a de Poisson, você vai escolher a binomial, foi essa que eu escolhi. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu tenho que escolher qual tipo de cauda. Quando eu olho para o nosso problema, você tem que lembrar que uma distribuição binomial, o gráfico se aproxima muito de uma distribuição normal, que é aquele sinozinho simétrico. Se eu perguntasse a vocês quem é que fica exatamente aqui, você ia dizer que é a média da distribuição. Professor, como é que se calcula a média de uma distribuição binomial? Para você achar a média de uma distribuição binomial, você pega o número de elementos que tem a sua distribuição, que no caso é 42, e multiplica pela probabilidade de ocorrer o sucesso. Então, a média da sua distribuição vai ser 42 vezes 0,95. Você pode fazer esse cálculo até de cabeça, porque se você pensa, cara, quanto é 10% de 42? É 4,2. Então, 5% é metade disso, 2,1. Então, como eu estou calculando 95%, é como se eu quisesse 42 menos 5%. 42 menos 2,1, você tira 2 dá 40, tira o 0,1, vai dar exatamente 39,9. Então, aqui a média da nossa distribuição é 39,9. Esse valorzinho que está tracejado representa exatamente a média da nossa distribuição. Deixa eu corrigir aqui. 39,9. Está aqui a média da nossa distribuição. O que é que eu quero? Eu quero calcular a probabilidade do meu x ser menor ou igual a 40. Então, você concorda que 40 está aqui do lado direito de 39,9. Como eu quero calcular, vou até apagar esse 39,9 para não confundir a gente. Eu quero calcular a probabilidade do meu x ser menor ou igual a 40. Então, eu quero calcular a probabilidade de ocorrer essa região. Então, você viu o tipo de cauda que você quer escolher para calcular a probabilidade. Quando você volta lá, eu lhe pergunto, o tipo de cauda que você vai escolher é do tipo 1? Não é. Aliás, é sim do tipo 1. Então, você vai escolher o tipo 1, que você vai apertar aqui o F1. E assim eu fiz. Então, já escolhi o tipo de cauda, eu tenho que dizer, meu x é menor ou igual a quanto? Aí você olha para o seu problema, o seu x tem que ser menor ou igual a quanto? A 40. Então, aqui eu devo digitar exatamente 40. Então, vou colocar aqui 40, digitar aqui 40, passar aqui para a próxima linha, 40. O meu x tem que ser menor ou igual a 40. Quantas tentativas foram feitas? Quantas pessoas fizeram a reserva? Você está vendo ali, ó, 42 pessoas fizeram a reserva. Então, o número de tentativas vão ser exatamente 42. E assim eu digitei 42. Tá aí, 42. Eu tenho que pegar e digitar logo embaixo a probabilidade de ocorrer o sucesso. O sucesso está relacionado à pessoa aparecer. A probabilidade da pessoa aparecer é 95%. Então, vou colocar lá que a nossa probabilidade do sucesso é 0,95. Em seguida, o que é o que eu devo fazer? Simplesmente executar. Executando, chegamos aqui, resposta, a 0,6276. Então, você está vendo aqui a resposta. A resposta está aqui, ó, 0,6276. Professor, então eu vou marcar lá, aqui, exatamente que essa probabilidade, se eu fosse realizar o cálculo, ela ia dar 0,6276. Quando eu olho lá para a questão, você está notando que isso aqui é como se fosse 62,76%. Quando eu olho lá para a questão, o que a questão me diz? Ela diz assim, dê a sua resposta, tá aqui, ó, dê a sua resposta como uma porcentagem arredondada para a unidade mais próxima, sem fornecer o símbolo de porcentagem. Então, por exemplo,
você vai escrever 82 se você tivesse achado que a resposta é 82,2%. Ah, entendi. Então, quando eu volto lá no meu problema, qual é o valor mais próximo? Você diz 63. Ah, professor, então é 63%. Eu digo, beleza. Só que ele quer que eu escreva isso sem um símbolo de porcentagem. Então, eu vou escrever apenas 63. Então, está resolvida aí a questão de número 9 da nossa lista.